Olá, uma boa tarde de sábado a você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E o programa de hoje é um programa que eu classifico como um programa de utilidade pública. Haja vista o apelo que traz o tema do programa de hoje. Recentemente, uma grande construtora de Criciúma, uma das maiores do sul do Brasil, entrou num processo deplorável. Criciúma Construções, todo mundo conhece o caso. Aproximadamente 9.000 unidades, 9.000 sonhos que foram comprados, não foram entregues. Pessoas que investiram tudo o que tinha na vida, economia, herança e até comprometendo certa parte da renda familiar, que inclusive muitos não tinham condições de arcar com aquilo tudo em busca de um sonho que você, que eu, todos nós temos, a casa própria. Aconteceu o que todo mundo já sabe. Repito, uma situação deplorável. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o advogado, Dr. Marcos Rinaldo Fernandes, que é o assessor jurídico da Associação dos Credores da Criciúma Construções. Isso mesmo, os moradores acabaram se reunindo, formaram uma associação e o Dr. Marcos, ele é o assessor jurídico, é o porta-voz destas pessoas. Claro que ainda existem pessoas que desconhecem ou não fazem parte dessa associação e durante o programa nós vamos falando, vamos relatar, vamos mostrar como você deve proceder caso você é um desses clientes lesados, não tem para onde correr, não sabe o que fazer. O Dr. Marcos está aqui para esclarecer. Todas eu digo que não, porque o tempo é muito pequeno para falar de um problema tão complexo, mas vai esclarecer muitas dúvidas dos consumidores, repito, que foram lesados sim pela Criciúma Construções. Dr. Marcos, obrigado pela sua presença aqui na TV Primavera, é uma honra tê-lo aqui conosco. Infelizmente, não gostaria de convidá-lo, porque é uma pauta que não deveria existir, mas está aí, o problema está à nossa frente, precisamos resolver. Eu, como jornalista, na minha função, abrindo espaço para que as pessoas que foram lesadas tenham uma válvula de escape, alguma orientação, e o senhor, como um advogado extremamente competente, assessor jurídico dessa associação, o senhor fazendo a sua parte. Eu fazendo a minha, o senhor a sua. Boa tarde, obrigado pela presença. Prazer é meu. Eu desejo cumprimentá-lo, Weber, desejo cumprimentar a todos os telespectadores. Estou aqui à disposição para responder todos os questionamentos, enfim, falar da situação que nos traz até aqui, situação lamentável, né? Onde a gente está presenciando um gigante caos imobiliário que estamos tendo na região e vamos sofrer a gotas de sangue, e isso pelos próximos anos. Não tenho dúvida nenhuma que esse impacto vai se estender por algum tempo. Bom, vamos lá. Como eu falei, o monstro está aí na nossa frente. Comprei um apartamento da Criciúma Construções, dei a casa que era a herança de meus pais, um terreno onde eu tinha um sonho de construir uma casa na praia, enfim, não recebi, perdi tudo que tinha. É isso mesmo? Perdi tudo o que tinha. As pessoas que estão nos assistindo, a situação é desesperadora, muito provável que elas não consigam mais reaver esse dinheiro? Bom, nós temos dois sentimentos muito presentes no meio social, né? Primeiro sentimento de perda, né? Que isso é inquestionável. Então, traz um pânico geral para a sociedade, um pânico geral, inclusive para aqueles que querem adquirir um imóvel também, não só os quase 9.000 lesados. E o outro sentimento é tão difícil de sentir quanto o primeiro, é o sentimento de impunidade, né? Que percebe-se com clareza solar que a Criciúma Construções hoje não vem a público se explicar, gerar uma perspectiva, apresentar um sinal para que lá na frente esses lesados possam ter os seus imóveis ou as suas indenizações devidamente recebidas naqueles prejuízos que obtiveram. Realmente a situação hoje é uma situação bastante delicada, né? Nós conhecemos alguns documentos que foram enviados ao Ministério Público, né? Alguns balancetes. Agora, isso tudo mostrado pela empresa, né? O nosso anseio é que se tivesse realmente uma auditoria muito forte, uma auditoria ampla, seja contratada pela própria empresa, seja dirigida pelo Ministério Público, enfim, mas que nos mostrasse claramente a que circunstâncias foram acontecendo para que se chegasse no momento de hoje. Né? Então,
Se perguntar números, não temos. Falamos em 600 milhões, falamos em 1 bilhão de reais, falamos em 400 milhões de capital com 600 de déficit, enfim, não se sabe o número certo. Ao que sabemos é que realmente hoje a esperança é muito pequena. E é mesmo? E é mesmo. Né? Nós não vemos um sinal positivo por parte da empresa em acertar algumas situações que entendemos ser de fácil solução, né? Qual seja. Nós temos aí empreendimentos praticamente prontos, né? Que poderiam ser transferidos para os proprietários e a empresa assumir este déficit, a empresa assumir esse débito que ficou, né? Que ela é responsável, e temos os imóveis que também não saíram do chão, com 5, 6 apartamentos apenas vendidos. Esses são os casos mais complicados? Mais fáceis. Mas são mais fáceis, porque esses que foram vendidos só 5, 6 apartamentos, repassa para uma outra construtora, a outra construtora vai ter lucro sobre isso e vai continuar a levantar o empreendimento. Mas como é que faz para uma outra construtora assumir? Porque creio que esses imóveis ou essas edificações devem estar completamente comprometidas com financiamentos, garantia com algum banco ou não? Bom, as que estão com garantia com banco, então até são execuíveis na solução desse empreendimento, porque, por certo, há seguros para isso. Sim. Eu digo aqueles empreendimentos que estão lá, foram vendidos poucas unidades, não há financiamento bancário, não há nenhuma garantia. Então, fica tranquilo para a empresa repassar isso para os proprietários, para esses 5, para uma nova construtora e levantar o empreendimento. Afetar isso para outra construtora. Certo. E aqueles empreendimentos que estão na sua conclusão praticamente ali com 80%, 70% concluído, também passe para os proprietários. A grande maioria está nesse meio, que são empreendimentos que não têm a devida incorporação, né, problemas ambientais, e esses problemas realmente são de muito difícil solução. Nós temos o Eco Village hoje com 300 empreendimentos vendidos, mas que tem 1.000 e tantos disponíveis. E não saiu do chão, sequer foi incorporado. Onde é que fica esse empreendimento? Aqui em Criciúma, na região, aqui imagino que na região da Próspera. Da Próspera, né? Imagino que sim. Tá? Então, como que vai se resolver isso? Temos lá 300 e tantos credores, que a vasta maioria desses pagaram total, outra parte não pagou muito pouco, outra deu uma casa em permuta. Então, vai ser essa matemática para que se chegue a um consenso vai ser de muito difícil solução. Né? Então, a empresa hoje, o ideal seria que ela realmente tivesse a sua saúde financeira equilibrada, que voltasse à viabilidade do mercado, é o que nós todos torcemos, mas o que a gente vê que realmente está muito difícil pela própria anestesia da administração da empresa. Tem um amigo meu, um empresário de Araranguá, quando eu trabalhei na Rádio Araranguá, e eu fui pagar uma conta na loja dele. E aí chegou um cidadão, aparentemente eram conhecidos, porque tratavam assim de uma maneira, né? E ele expôs uma situação em que aquele mês ele não poderia honrar com o compromisso. E o dono da loja disse, não, vai tranquilo, te conheço, fica tranquilo, não tem Serasa, não tem SPC, eu espero aí, enfim, eu vou segurar a tua. Beleza. Aí eu perguntei para ele, por quê? A gente sabe quando o cidadão quer pagar a conta, mas passou por algum tipo de problema, pela experiência que a gente tem no mercado. Agora, existem aqueles que não querem realmente ou não se fazem, né, presentes para solucionar um problema. Eu faço essa colocação para o senhor, porque o senhor vem tratando diretamente com isso. A empresa Criciúma Construções, ela está se deixando flexível, ela se mostra interessada em resolver o problema ou simplesmente calou-se perante a situação? Por isso, o sentimento de impunidade. E particularmente, eu, enquanto profissional, tá, eu nem verifico a situação por esta ótica. Né? Eu verifico a situação de forma profissional e social e pedindo torcendo para que a empresa voltasse à viabilidade de mercado. Mas o sentimento de impunidade dos credores é justamente por isso, porque a empresa não tem flexibilizado. Muito pelo contrário, a empresa tem engessado de tal forma, tá, e tentando hoje repassar os imóveis para algumas associações de empreendimentos, fazendo com que esta dívida que é dela passe para o bolso do credor. O que não existe. Isto é uma loucura de tal maneira, de tal envergadura, que eu não consigo entender
como que a construtora e essas associações capitaneadas ou por profissionais da área ou por alguns especuladores entendam que o ideal é pegar a dívida que está lá com a construtora e repassar para os proprietários. Acho até que seria possível. Acho até que seria muito interessante, desde que esta conta fosse cobrada ou agora ou a posterior da própria construtora. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, há um engessamento por parte da construtora em trazer novas formas, em se colocar à disposição deles para poder estar resolvendo isso a curto, médio ou longo prazo. Doutor, de que forma isso pode respingar no mercado em Criciúma? Não só o mercado imobiliário, isso pode afetar a economia da cidade de alguma forma? Diretamente. Eu não tenho dúvida disso. Hoje nós vivemos um aquecimento no mercado justamente por esses imóveis que foram vendidos lá atrás, há 1, 2, 3 anos, por todas as construtoras de Criciúma. Então, dividindo isso em fatias, a Criciúma Construções tomou uma grande fatia do mercado. Por quê? Porque vendia imóveis mais baratos, pegava imóveis de terceiros dos seus clientes e repassava para cobrir outras situações. E esta fatia de mercado que agora está faltando, nós vamos ter dificuldade de fazer com que as outras construtoras absorvam essa fatia pelo próprio temor dos novos credores, que vão ter dificuldade de comprar um imóvel na planta. Então, é óbvio que os próximos anos, seja daqui 1 ano, 2 anos, o mercado como um todo vai pagar esse preço. Como que as lojas de materiais para a construção vão vender mais? Materiais elétricos, né? Esse dinheiro sacado do mercado, não transitando no mercado, que vá para uma instituição bancária, que vá para a poupança, ou que vai ser empregado de outras formas, ele não vai vir para o mercado financeiro, onde todos nós dependemos. Então, o impacto é direto na sociedade, né? Até chegar no cidadão pagador de impostos. Esse também vai sofrer. Vamos ter mais pedreiros desempregados, mais serventes, mais mestres de obras. Vamos ter quantas pessoas mais não tendo emprego. Então, o impacto é direto e violento a curto e médio prazo na nossa região. Porque nós estamos falando dos credores e, obviamente, essas pessoas precisam ser ressarcidas, mas também não podemos esquecer, e o senhor não representa, pelo menos, esses cidadãos, são os trabalhadores que também praticamente ficaram a ver navios. Ficaram a ver navios. Nós temos hoje aí 400 profissionais buscando os seus direitos na Justiça do Trabalho. Só uma ação que foi ingressada com 20 empregados pelo profissional Dr. Caio Galera, aqui de Criciúma, lá colocou em disponibilidade os imóveis da Criciúma Construções com R$950 mil. Vamos fazer essa conta, então, para 300, 400 empregados. Isso vai a um número gigantesco. Exorbitante. Exorbitante. Ah, bom. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial e você não saia daí, porque na sequência o Dr. Marcos responderá outros questionamentos com relação a esta situação envolvendo a Criciúma Construções aqui da cidade de Criciúma, obviamente, Dr. Marcos, que é o assessor jurídico da associação formada pelos credores da Criciúma Construções. Intervalo e nós voltaremos na sequência. Estamos de volta com Sala de Entrevistas deste sábado, abordando a situação da Criciúma Construções. O meu convidado, Dr. Marcos Rinaldo Fernandes, que é o assessor jurídico da associação formada pelos credores da Criciúma Construções. Bom, doutor, no final do bloco anterior nós estávamos falando dos funcionários da Criciúma Construções. Existe algum risco, alguma possibilidade de imóveis da Criciúma Construções serem dados como garantia para as rescisões contratuais desses trabalhadores, ou seja, a indenização desses trabalhadores pode sair dessas edificações que não foram concluídas? Com certeza. Aliás, hoje todos os imóveis da Criciúma Construções estão indisponíveis pela Justiça do Trabalho de Criciúma, numa decisão de uma ação coletiva, desses que nós falamos de R$950 mil, foram disponibilizados todos os imóveis dela, até que se ache um objeto que cubra este valor. Mas, doutor,
Se eu tenho um apartamento na Criciúma Construções e o edifício onde seria construído meu apartamento for entregue como uma indenização para um desses profissionais, como é que eu vou ficar nessa história? A lei diz com clareza que o empregado ele tem preferência em qualquer situação de insolvência. E a Criciúma Construções hoje, ela está praticamente insolvente. Só não foi buscada uma recuperação judicial e nem foi determinada ainda um pedido de falência, não foi requerido isso pelo Ministério Público, embora nós tenhamos aí 13 ações civis públicas, mais 15 serão protocolizadas nos próximos dias, então teremos 28 ações civis públicas protocolizadas aqui na comarca de Criciúma. Eu não tenho dúvida que é possível que uma delas acabe desaguando numa eventual falência. Essa insolvência da Criciúma Construções, ela joga algumas prioridades. E uma delas, a primeira, diga-se de passagem, está realmente contida para os empregados. Os empregados terão direito de preferência nos imóveis que estão em nome da Criciúma Construções. Na sua pergunta, muito clara, este imóvel, ele continua no nome da Criciúma Construções e você comprou um apartamento lá e contratualizou com a Criciúma Construções a compra desse imóvel. Então, você tem um contrato de promessa de compra e venda. A escritura é o contrato de compra e venda. Mas é óbvio, a lei diz assim, a CLT diz dessa forma, e se obedece desta forma. Mas, em pleno século XXI, eu não vislumbro mais que possamos deixar que um terceiro adquirente de boa-fé, no seu caso, seja atingido por uma eventual ação de um empregado, tirando a sua preferência enquanto dono daquele imóvel, porque tem uma promessa de compra e venda, o dono é. Né? Já não tem a posse, não tem a propriedade legal, mas é o terceiro adquirente de boa-fé. Então, é o Dr. Kleber Lodete, que é o promotor da comarca responsável por as ações da Criciúma Construções, também acompanha esse raciocínio. E para chegar nesse raciocínio, trago uma novidade. Ainda ontem, tivemos uma decisão judicial em Criciúma, um caráter de tutela antecipada, o juiz determinou uma liminar, garantindo que o empreendimento seja impenhorável, em detrimento a outros casos. Então, perdeu o empregado, neste caso, o direito de preferência naquele imóvel, o que eu acho justo. Eu também. Nós não podemos deixar a lei que está lá atrás atropelar o processo contemporâneo. Nós vivemos uma outra situação. Hoje, toda a sociedade brasileira faz compras e vendas de todos os imóveis que giram no mercado como imóveis via contrato. E não há de se desprezar isso. Nós temos um termo jurídico que diz que a pacta sunt servanda, a força das partes, tem força judicial. Então, o juiz, o magistrado hoje, em todas as comarcas desse país, nos tribunais e nos superiores tribunais, respeitam muito quando as partes contratualizam. E aí, hoje nós já sabemos, o Sindicato dos Empregados também da Construção Civil já deve saber que essa situação realmente se modernizou. Então, não é possível que o cidadão credor compre um imóvel, pague ele todo e lá na frente, por um problema de insolvência de uma empresa, ele venha a perder esse imóvel por uma questão de preferência legal. Bom, deixando bem claro que não é alguma questão, alguma perseguição aos funcionários da Criciúma Construções que devem sim ser indenizados. Porém, é uma garantia daqueles que realizaram um investimento na empresa. Absolutamente. A garantia, tanto é que eles têm preferência. E eu quero crer que vão receber, porque a Criciúma Construções tem muitos imóveis que está no seu nome e que vai garantir naturalmente todas essas rescisões. Né? Depois nós teríamos ainda os impostos para depois credores preferenciais, para depois credores quirografários. Então, veja bem, os empregados vão ter a sua parte de recebíveis. Os credores é que têm que se prevenir agora, usar essa decisão judicial que está quente, que saiu agora, para acabar se protegendo no imóvel que é seu. E o senhor, como assessor jurídico da Associação dos Credores, o que o senhor pretende fazer nos próximos dias com relação a essa possibilidade? O senhor vai seguir os passos, vai tentar uma liminar como essa que garantiu que esse imóvel não fosse penhorado? Com certeza, com certeza. Não é uma jurisprudência, né, mas é uma decisão judicial. Né? É possível
que o juiz de uma outra vara tem um entendimento diferente, e o juiz que concedeu esta liminar foi o juiz da 2ª Vara Civil de Criciúma, é possível que o juiz da 3ª Vara tenha um entendimento diferente. Mas o que é que nós vamos fazer e o que é que nós orientamos aos credores? Usarmos a liminar da 2ª Vara, que fora concedida, né, e colocar nas novas ações, protocolizar juntamente com as novas ações, dizendo que já houve uma liminar atendendo o pleito, né, e dando preferência, então, ao proprietário daquele empreendimento. Tá bom. E com relação ao cidadão que deu um apartamento na praia, deu o imóvel que ele estava morando como entrada em apartamentos, em casas, em sítios, enfim, em condomínios que a Criciúma Construções supostamente iria levantar. Essas pessoas, elas têm como reaver essa situação, ou seja, pegar os seus bens novamente, ou esses bens já foram para frente? As situações muito distintas uma das outras, né? Há muitas situações que ainda continuam no nome do proprietário. Este, por certo, deve pegar uma orientação jurídica, um advogado da sua confiança, e, por certo, ele vai indicar uma rescisão contratual. Uma rescisão contratual fica muito claro, né? E um termo que se usa também judicialmente é status quo ante, ou seja, volta-se ao início. Se a rescisão contratual ela for deferida pelo magistrado, por óbvio, ela tem que voltar ao estado anterior. Voltando ao estado anterior, ele teria que ter aquele imóvel que ele tinha antes para si. Aí nós temos uma situação um pouco delicada. Por quê? Porque esse imóvel pode ter sido vendido para outro. E o outro vai entrar com embargo de terceiro, adquirente de boa-fé, e vai se discutir isso. Então, como falei, há muitas situações distintas. Então, são duas pessoas que poderão ser lesadas, né? Com certeza, com certeza. E nós temos diversas ações protocolizadas no Fórum de Criciúma. Assim, rescisões pedindo restrição naquele imóvel anterior, rescisões pedindo que aquele imóvel anterior volte para o proprietário porque a rescisão fora feita, e as decisões vêm se adequando a cada caso. Tem magistrado que coloca a restrição na verbação, dizendo que ainda que ele foi vendido para outro, que esse imóvel fique indisponível até que aquele processo seja realmente finalizado. E tem outros casos que o magistrado acaba mandando devolver, quando está no nome da Criciúma Construções ainda, quando esse imóvel não foi vendido. Então, realmente é cada caso um caso, temos que estaria analisando cada contrato para poder dar um encaminhamento judicial, um remédio jurídico mais adequado. Vocês da Associação dos Credores se reúnem frequentemente? Como é que funciona a associação? Bom, a associação hoje ela é presidida pela Maria Helena Meis, ela é uma credora da Criciúma Construções, se não me falha a memória, de um empreendimento no edifício Supreme, né? E tem um corpo diretor, e nós somos hoje em 2 assessores jurídicos. Né? Reúne-se semanalmente, toma-se os encaminhamentos. O último encaminhamento que foi feito foi uma proposta de projeto de lei que nós acabamos entregando na última sessão da Câmara de Vereadores, o que eu acredito que vamos ter êxito e esse projeto vai ser aprovado. Tivemos a promessa da presidente da casa, Tati Teixeira, de que a casa como um todo vai absorver o projeto, vai defendê-lo e, em caso de vício neste projeto, então, eles vão passar para o Executivo Municipal para que o projeto venha a nascer lá daquela casa. E o que seria esse projeto, doutor? Esse projeto, ele consiste em garantias. Né? É um seguro? Então, somente. Uma das propostas é que a construtora, antes de colocar esse projeto em comercialização, faça um seguro de entrega. Entendi. Essa modalidade já existe hoje, mas ela existe com a entrega da chave. Certo. Nós queremos que essa modalidade passe a existir na venda do imóvel na planta. Também pedimos que a empresa construtora apresente um patrimônio líquido considerável a garantir a entrega desses imóveis. No outro tópico, nós pedimos que a construtora faça pelo menos parte do empreendimento, o levante, e depois coloque a comercializar. Tem uma lei federal que já diz que o imóvel, para ser vendido, ele tem que ter as devidas incorporações, etc. e tal. Mas isso é facultativo. Nós queremos que isso seja obrigatório, que todas as necessidades de licença sejam obrigatório. Enfim, nós
elencamos ali umas 6 propostas para que garanta o futuro adquirente de imóveis tenha a entrega do seu imóvel na data prevista, de acordo com o que ele pactuou. Como é que eu faço para o senhor, com a sua experiência, tem um sonho de comprar um apartamento, o jeito que eu tenho é comprar na planta, financiar, ir pagando devagarzinho. Existem construtoras que entregam realmente, cumprem com os prazos. Como é que eu faço para saber se a construtora realmente é confiável? Primeiro, é necessário saber exatamente a imobiliária e o corretor que vai te atender. O corretor também tem corresponsabilidade. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tá? O Cresce, conhecido popularmente como Cresci na nossa região, tá? Ele tem a responsabilidade de fiscalização sobre esses atos. O corretor ele tem que saber se o imóvel já tem parcelamento solo, se tem licença ambiental, se ele tem a devida incorporação. Então é importante que se busque um corretor que tenha realmente essas condições de profissional técnico que o para que se busque um imóvel a comprar na planta. Segundo passo, construtora ideal. Qual é a construtora ideal? Aquela que tem um patrimônio líquido que consiga suportar, né? Que tenha visibilidade de mercado com condições para tal, né? E saber da construtora se o projeto arquitetônico está prontinho, olhar o memorial descritivo. O histórico das obras, o se forem histórico entregues no prazo. Exatamente, porque no caso que nós estamos vivenciando hoje em Criciúma, que não é o primeiro, nós tivemos em Encol, tivemos em Gemisa e agora Criciúma Construções, tudo iniciou-se com atraso de obras. Então, muito importante saber das construtoras que atuam no mercado hoje para que se compre um imóvel na planta é o histórico dela, o currículo dela, né? O empreendimento tal, quando ele foi lançado, era para entregar em tal data. Ele foi entregue? Em que condições foi entregue? Como está esse imóvel hoje? Então, eu penso, e você falou muito bem na primeira parte do programa, que o sonho realmente, tu falou em sonhos, né? Sim. E todo cidadão, na sua puberdade, juventude, quando pensa em casar, a primeira coisa que ele pensa é comprar uma casa, é ter a casa própria. Isso nós falamos de massa, isso nós falamos de quase todas as pessoas. Então, é um fato muito importante na vida do cidadão. E ele despende para isso valores consideráveis, normalmente dentro do limite do seu alcance financeiro e muitas vezes extrapola isso. Então, o cidadão passa uma vida inteira acumulando, amealhando valores para comprar um imóvel. Então, é muito importante, né, que no momento que ele vai fazer a compra, ele ganhe ali 1, 2 dias sabendo de que corretor, que imobiliária e a construtora que ele está comprando. Tá bom. Doutor Marcos, as pessoas que ainda não fazem parte da associação e são credores da Criciúma Construções, como fazem para entrar em contato com o senhor? Existe essa possibilidade delas também ingressarem à associação? Com certeza. A associação hoje, ela não cobra absolutamente nada mensalmente. Há uma taxinha de inscrição que, se não me falha a memória, são R$20, R$25, mas é só de inscrição e depois não tem taxa nenhuma, não paga absolutamente nada. A associação, para as consultas dos contratos, os assessores jurídicos dos escritórios também não cobram absolutamente nada, né, em nome da associação. Maria Helena Meis é o nome da presidente, pode-se buscá-la pelo Facebook, pode-se buscá-la também pela própria Associação Geral de Credores da Criciúma Construções, né? Isso é muito fácil encontrar hoje, o Google informa tudo. São Google. O meu nome você falou já 2, 3 vezes, Marcos Rinaldo Fernandes. Estamos sempre às ordens e à disposição dos credores lesados da Criciúma Construções. Tá bom. Se tiver também alguma dúvida, entre em contato aí com a produção da TV Primavera, que nós passamos os contatos, todos os contatos da associação. Eu entendo porque o doutor não falou. O telefone dele, eu acho que é até uma questão de ética e eu acho que não é recomendado mesmo. Não é recomendado. Tá bom, doutor. Obrigado pela sua presença aqui à TV Primavera, nós agradecemos. Tomara que Deus abençoe os credores aí, que todos realmente possam amenizar o prejuízo, que eu acho que essa será a palavra, amenizar. Porque talvez muitos não recuperarão tudo aquilo que investiram, mas amenizando já é um alento para essa população. É o que desejamos, eu agradeço o carinho e a receptividade da casa, da TV Primavera, né, e nos colocamos à disposição sempre para dirimir quaisquer dúvidas oriundas dessa situação. Amém. Muito bem, reapresentação do programa, terça e quinta-feira, 8h30.
Não se preocupe, semana que vem o programa estará no nosso perfil, na nossa fanpage. Obviamente nós estaremos divulgando, quem nos acompanha nas redes sociais sabem disso, você poderá fazer o download do programa para poder acompanhar e tirar todas as suas dúvidas com relação a esse problema sério envolvendo a Criciúma Construções. Bom final de semana e até o próximo Sala de Entrevistas. Tchau!